Mateus 3, João Batista. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque é este o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestres. Então aí ia ter com ele em Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, que vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmo, dizendo: Temos, pois, aí pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão não tem a pá, ele limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. A palavra diz que João Batista, ele veio no passado, estava pregando na Judéia, e ele daquela época já dizia que era para se arrepender, porque estava perto o reino dos céus. Ele dizia: arrependei-vos para aquela grande multidão, porque é chegado o reino dos céus. E João Batista ali, ele pregava sobre arrependimento. E hoje nós temos que pregar arrependimento, porque naquela época de João Batista já dizia que está chegado o reino que estava chegando o reino dos céus. Agora imagina hoje, que já passou tantos anos, como está perto o reino dos céus. Então nós temos que pregar arrependimento. É preciso se arrepender dos seus pecados, das suas coisas erradas, pedir a orientação de Deus em tudo que for fazer, porque João Batista anunciava, Jesus veio e anunciou, deixou seus discípulos para anunciar que é chegado o reino dos céus, e é chegado o reino dos céus. Cristo está perto para buscar o teu povo, a tua igreja. A igreja representa a nós, que nos arrependemos e buscamos ao Senhor. Igreja significa isso. Não é os 4 templos, não, das paredes, não. Aqui está falando de pessoas, para cada um se arrepender das suas coisas erradas. Ah, mas eu não fiz nada, eu não tenho pecado. Todo mundo nasce com pecado, originário de Adão e Eva. Nós precisamos nos arrepender de tudo. Pedir orientação a Deus, para que Deus nos coloque no caminho certo, o caminho que nós devemos andar, sem erros, sem passar as pessoas para trás, amando o nosso próximo, amar. Mas se esse próximo seu te faz coisas que te deixam para baixo, não, você pode amar, mas você não é obrigado a estar ali junto com ele. Mas nós temos que amar, porque a Bíblia nos orienta a amar nosso próximo. Então, João Batista, ele anunciava o evangelho, e hoje Jesus Cristo deixou os profetas, os missionários, os obreiros, o servo dele também, para anunciar que é chegado o reino do céu, e é preciso nos arrepender. Nós vemos tantas coisas acontecendo no mundo. O mundo jaz no maligno, igual diz a palavra de Deus, mas nós temos que buscar em Deus e ter confiança de que Ele está na nossa vida. Aí a palavra diz no texto aqui, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías,
E antes de João Batista foi anunciado pelo profeta Isaías, lá no passado: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Nós precisamos endireitar as nossas veredas. Nós precisamos acreditar que Deus faz por nós. Muitos não acreditam no caminho do Senhor. Muitos ainda nem acreditam que o Senhor veio. Então, muitos ainda não acreditam que o Senhor veio e deixou preparado para nós o caminho da salvação. O que é preciso fazer para que você venha acreditar que esse Deus existe e Ele está te chamando para uma grande salvação? Não podemos demorar, porque a porta da graça pode se fechar. Hoje ela ainda está aberta, mas esse dia vai se fechar. Aí vai se tornar difícil, porque você vai ficar num mundo onde o mal vai reinar. E para aceitar Jesus, vai ter que se entregar à morte. Por enquanto não, por enquanto ele está chamando, ele vai vir nos buscar. Mas aí daqueles que ficar, porque a Bíblia diz que uns serão levados e outros serão deixados. Qual que vai ser deixado? Aquele que não busca Deus, aquele que duvida da palavra de Deus, aquele que às vezes já até acreditou um dia, mas hoje já está desacreditado, esse será deixado para trás. Por isso nós temos que buscar e ter a certeza de que Deus é na nossa vida. E a palavra de Deus diz que João Batista batizava ali no Rio Jordão, que fica ali em Israel. E as pessoas confessavam seus pecados. E não é diferente de hoje. Nós temos que aceitar esse Deus, nos batizar, confessar nossos pecados e buscar ao Senhor. Aqui não se fala de religião, aqui fala de um Deus, do caminho, da verdade e a vida. Somente através de Jesus Cristo nós podemos adquirir a salvação. E quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é Deus. A Bíblia diz que tem o Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Pai enviou Jesus. Jesus deixou o Evangelho aqui para nós, se entregando numa cruz. E foi, mas enviou o Espírito Santo para nos convencer aqui das coisas erradas, nos convencer do pecado. É o nosso Consolador, que está na nossa vida, nos orientando. Basta buscá-lo e ele entrará na tua vida. A palavra diz aqui no 10, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Aqui está comparando a árvore como uma pessoa. Aquela pessoa que não dá fruto para Deus será cortada e lançado fora. Assim será na consumação desse século. Que nós venhamos dar frutos bons diante do Senhor e não dar frutos más. A árvore que ela não dá fruto, ela será cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água. É João Batista dizendo aqui, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, que é o Senhor Jesus, ele é mais poderoso do que eu. Não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista estava ali batizando com água, mas aquele que vinha depois dele, esse ia batizar com o Espírito Santo. É o Senhor Jesus Cristo, que nos deixou o Espírito Santo, nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. E uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo e com fogo, essa pessoa ela não aceita o mal na vida dela. Essa pessoa ela é orientada por Deus, ela busca em Deus, ela é como as virgens prudentes que vigia. Essa pessoa está buscando a verdade no Senhor Jesus Cristo. Mas nunca é tarde para buscar a presença de Deus, ainda dá tempo. A porta da graça ainda está aberta. Vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Vamos acreditar que Ele está na nossa vida e Ele nos chama todos os dias para uma grande salvação. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo.
e queimará a palha como fogo que nunca se apagará. Ele vai colher o seu trigo. Aquela pessoa que não é o joio, que é o trigo, vai ser colhida para o teu celeiro, para o teu reino. E aquele que não dá os bons frutos será queimado como a palha, como fogo, que nunca se apagará. Esse será lançado no lago de fogo, igual diz a palavra de Deus. Nós devemos buscar se arrepender, é chegado o reino dos céus, e não está longe, está perto. Se João Batista dizia que estava chegando o reino dos céus, imagine agora que já passou tantos anos. A palavra de Deus diz que João Batista se alimentava de gafanhotos e de mel silvestres. E ele era um homem que buscava em Deus, era um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Foi um homem corajoso, guerreiro, e assim o Senhor quer que nós sejamos também. Assim como João Batista, vamos anunciar o Evangelho, dizer que está chegando o reino, que é para arrepender das suas coisas erradas. A palavra de Deus também diz que por multiplicar o pecado nessa terra, muitos hoje estão desacreditados, mas isso é para que se cumprisse a palavra. Nós não devemos ficar no pecado, nós temos que nos arrepender. E nós estamos vivendo esse dia em que o pecado se multiplicou na humanidade. É tantas coisas ruins acontecendo, porque a Bíblia diz que o mundo já está no maligno, mas nós não podemos cooperar com esse mundo, nós temos que cooperar com Deus, com a palavra dele, a palavra que vem do alto, a palavra de Deus. Nunca é tarde para se arrepender. É tempo de buscar, de clamar, de se arrepender, de se apegar com Deus, de buscar a tua presença, de não sair de perto dele, de clamar por ele, de entregar tudo para ele, de buscar somente nele. São palavras simples, mas são palavras que pode te levar para a salvação. Acredita nessas palavras aqui, você pode salvar a ti e também salvar a tua família. Vamos buscar em Deus enquanto se pode achar. Eu deixo para a tua meditação. Leia Mateus 3, livro de Mateus 3, onde fala aqui de João Batista, que foi um grande homem de Deus, que pregou arrependimento. A paz do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.